Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação que se encontra no livro de Deuteronômio. O capítulo é o de número 1, o verso 19. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a terra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. O tema da nossa mensagem hoje é Deus fala e faz. Deus promete e cumpre. A palavra do Senhor está falando aqui que Deus usa Moisés para poder falar para o povo de Israel que tinha, durante aqueles 40 anos que eles ficaram ali no deserto, a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele conduziu aquele povo de uma forma sobrenatural. A palavra do Senhor fala que Moisés, ele faz menção aqui de algo interessante. Ele fala o seguinte, que eles viveram ali eles passaram por aquele lugar e eles viveram naquele deserto durante 40 anos. E a Bíblia fala que ele fala assim, aquele imenso e terrível deserto. Foi um tempo difícil, foi um tempo doloroso, mas que Deus estava presente com eles ali naquele lugar. E Deus, ele foi fiel com aquele povo até o fim. E o que Deus quer dizer para mim, para você com essa palavra? Que Deus, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que Deus, ele livrou aquele povo. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 30. A palavra do Senhor fala que Deus, ele deu um grande livramento para aquele povo. Que diz assim, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Então aqui a palavra do Senhor está falando que o Senhor, ele falou para aquele povo através de Moisés, que Deus estava indo à frente deles para pudesse guiar eles, para que pudesse livrar eles, assim como o Senhor livrou aquele povo que saiu do Egito. E a palavra do Senhor fala que então o Senhor, ele livra, o seu povo mais uma vez. E aqui ele fala, Moisés, ele fala que Deus então, ele livrou o povo dele, ele estava indo à frente, e livrou o povo dele daquele jugo de Faraó, das mãos de Faraó. E agora o Senhor está trazendo a memória daquele povo, que assim como Deus foi com eles ali, livrando eles daquela situação, o Senhor está querendo dizer para mim e para você, Ele também tem poder de nos livrar de tudo e qualquer tipo de situação, que aos nossos olhos parece ser difícil, aos nossos olhos parece ser uma situação que não tem como o quadro ser revertido. A palavra do Senhor fala que Deus, Ele livrou aquele povo das mãos de Faraó. Outra coisa que Deus falou comigo dentro dessa palavra, que Deus, Ele guiou aquele povo. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 32. A palavra do Senhor fala assim, olha, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e uma nuvem de dia. A palavra do Senhor fala que Deus, ele guiou aquele povo em meio àquela situação difícil que eles estavam vivendo. E o nosso Deus, ele é o mesmo. A Bíblia fala que o Senhor, ele não muda. Ele é um Deus imutável. Então a palavra do Senhor fala que a primeira coisa, Deus livrou aquele povo. A segunda coisa, Deus guiou aquele povo em meio àquela situação difícil. A terceira coisa que Deus falou comigo, que Deus, ele fez ali, Deus, ele guardou aquele povo dos seus inimigos. E Deus quer dizer para nós também aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 19, a palavra do Senhor fala que Deus, ele guardou o seu povo. Foi o texto que nós lemos, que ele fala aqui, Pois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a terra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Ou seja, Deus, ele guardou aquele povo de todos os inimigos que estavam ao redor deles.
A quarta coisa que Deus falou comigo dentro dessa palavra é que Deus ele trouxe o que? Proteção para aquele povo. E Deus ele é um Deus que protege, ele é um Deus que nos mostra o amor dele conosco e também com a nossa família. Em Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarmos a este lugar. O que Deus está querendo dizer para nós com essa palavra? Que Deus ele é um Deus que livra, Deus é um Deus que guia, Deus é um Deus que guarda e Deus é um Deus também que protege. Aqui ele vai usar essa expressão: também no deserto vocês viram como o Senhor, seu Deus, os carregou, como um pai carrega um filho no colo. Que você possa entender isso, que Deus, ele tem um carinho muito importante com os seus filhos, com o seu povo. E aqui a palavra do Senhor fala que o carinho de Deus foi tão grande com aquele povo naquele deserto, que a Bíblia fala que Deus ele usa essa expressão, como um pai carrega seu filho no colo. Assim o Senhor carregou Israel durante todo aquele tempo que eles estavam ali naquele deserto. A palavra do Senhor fala que Deus os protegeu. E por último, que Deus colocou no meu coração, a quinta coisa que Deus ministrou no meu espírito a respeito dessa palavra, que Deus sustentou aquele povo no deserto. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, o versículo é o número 3, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, versículo de número 3, glória a Deus. Aleluia, Senhor. O nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus que cuida, um Deus que livra, é um Deus que guarda e é um Deus também que sustenta. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aqui nós vamos ver Deus sustentando aquele povo, em todas as áreas, sustentando aquele povo espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E aqui nós vamos ver que Deus ele é um Deus que livrou, Deus é um Deus que guiou, Deus é um Deus que guardou, Deus é um Deus que protegeu, Deus é um Deus que sustentou. E a palavra do Senhor fala que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem e será para sempre. Se Deus, ele livrou, ele continua livrando até hoje. Se Deus, ele guiou, ele continua guiando até hoje. Se Deus guardou, ele continua guardando até hoje. Se Deus protegeu, ele continua protegendo até hoje. E se Deus sustentou, ele continua sustentando até hoje. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e que você possa tomar posse desta palavra sobre a sua vida e também sobre a sua família, em nome de Jesus.